Olá, eu sou a Kelly, professora da ETEC Sales Gomes. Estou aqui a convite da professora Flávia para falar sobre o Outubro Rosa. Vale lembrar que essa campanha surge há 30 anos com um grupo de pessoas numa corrida de rua para arrecadar verbas para essa causa. O Outubro Rosa no Brasil surge como lei, acontece como lei há 2 anos atrás, em 2018, que permite com que prédios públicos possam ser iluminados com a cor da campanha e levantar verbas para destinar para essa causa. O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais que formam tumor com potencial risco de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama, alguns se desenvolvem bem rapidamente e outros não. A boa notícia é que a maioria responde bem ao tratamento. E aí, o que causa o câncer? Então, são 3 fatores de risco que levam ao câncer. Um fator de risco são os genéticos, os endócrinos e os ambientais. O fator de risco genético tem a ver com a história familiar e com a mutação genética. E acontece entre 5 a 10% dos casos. Dentre os fatores endócrinos ou da história reprodutiva da mulher, incluem-se a primeira menstruação antes dos 12 anos, a menopausa tardia, não ter gestado filhos, primeira gravidez após os 30, a mulher não ter amamentado, o uso de terapia de reposição hormonal e o uso de contraceptivos que contêm estrógeno ou progesterona, são fatores de risco para o câncer. E aí a gente entra nos fatores de riscos ambientais ou comportamentais. E aí entra a nossa área da nutrição. Então, o sobrepeso e a obesidade estão relacionados ao aumento do fator de risco. E um que muita gente não gosta muito de saber sobre isso, mas é o consumo de bebidas alcoólicas. O sedentarismo também está ligado a um fator de risco e para esse fator de risco, então, a prática de atividade física de 150 minutos semanais moderada já entraria como fator protetor. Leva-se também em conta, entre os fatores ambientais, a exposição à radiação, como raio-x, tomografia computadorizada, mamografia. E a mamografia ela entra também como um fator protetor, porém precisa ser avaliado o número de vezes e o espaçamento entre um ano e outro. E aí, como reduzir o risco? Vale lembrar que a alimentação ela corresponde a 28% de processos que poderiam ser evitados com o hábito saudável. Então, 28% dos cânceres poderiam ser evitados se as pessoas tivessem tido uma alimentação mais adequada ou hábitos mais saudáveis. E nesse momento a gente entra em choque, porque na semana passada saiu mais uma pesquisa mostrando que, em vez das pessoas estarem melhorando a saúde, melhorando o consumo alimentar, elas estão, por outro lado, aumentando o peso. Então, chamar o alerta do Outubro Rosa para a gente também lembrar que a alimentação e corresponde a quase 30% da redução do número de casos, é muito importante. Então, foi bem bacana o convite da professora Flávia para a gente levantar essa questão, principalmente quando nós vamos falar com jovens que estão aí, né, ainda num período em que o câncer está mais longe de acontecer e ao longo da vida a gente pode prevenir. Então, é um momento bastante bacana de prevenção. A alimentação, os dados vêm mostrando, as últimas pesquisas, que o brasileiro ele vem deixando de consumir os seus alimentos habituais, como o arroz, o feijão. Mesmo a carne vermelha ela também tem uma associação não muito positiva com o câncer de mama, mas o que nós temos visto é que a redução no consumo já é benéfico.
e o consumo de alimentos saudáveis, alimentos de verdade que a gente chama, que são alimentos como os tradicionais brasileiros, são protetores não só para o câncer de mama, também como para outros tipos de cânceres. Inclusive, neste momento, sabe-se que o excesso de peso tem mais risco, inclusive, com o Covid. Pois bem, então na semana passada saiu que 1 a cada 4 brasileiros acima de 20 anos está obeso. Saiu também que nos últimos 20 anos as mulheres, a prevalência da obesidade nas mulheres saiu também de 14% para 30%. Então hoje, entre 10 mulheres, 3 estão obesas. Obesas é o valor do IMC acima de 30. E o excesso de peso, que é o IMC acima de 25, atinge hoje 60%, 60,3% entre homens e mulheres. E aí, o que nós devemos fazer? Então, como fator protetor para evitar o câncer, então não adianta só a gente falar do Outubro Rosa relacionado à prevenção e o tratamento, e aí quando a coisa já aconteceu. Então, vale muito a pena a gente pensar que 30% desses cânceres, né, os 28% ali, pode ser evitado com o consumo adequado de alimentos. Então, voltar a pensar na alimentação de casa, como já falei anteriormente, o arroz, o feijão, a carne, a salada, um legume, ao longo da semana, mais vezes ao longo da semana, almoço e jantar, voltar a consumir mais frutas. A gente diz o seguinte, a gente não deve consumir aquilo que a nossa avó não identificaria ou não conseguiria reproduzir em casa. Então, alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, as carnes processadas, por exemplo, steak, nuggets, que são alimentos que usam muitos produtos para poder dar sabor, poder dar a cor, poder dar a consistência de um alimento. Então, o frango empanado em casa o nuggets, que é aquele que a gente compra industrializado, é um produto da indústria. Então, nós não podemos dizer que são coisas iguais. A mesma coisa o hambúrguer. O hambúrguer feito da carne moída, ele é saudável. O hambúrguer feito industrialmente, aquele que já vem pronto, se nós pegarmos a lista de ingredientes que está lá, daí vocês vão conferir que a carne bovina não é o único alimento ali, nem os temperos caseiros. Então, nós estamos nos expondo a riscos. E as bebidas alcoólicas. Então, nós não sabemos a dose nem quantas vezes por semana seria protetor. O que se sabe é que o consumo de bebidas alcoólicas, quanto maior a dose, maior a quantidade, aumenta-se o risco. Então, vale a pena a gente também incluir no Outubro Rosa mais essa prevenção, que é o controle, o cuidado com a alimentação, relembrar que os alimentos, assim como o nosso guia alimentar, ele ressalta que devemos fazer alimentos próprios da região, então pensar de onde está vindo esse alimento, se há uso ou não uso de agrotóxico, também são importantes repensar. E seja crítico, existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Então avalie as informações que chegam até você, aconselhe seus amigos e familiares a fazer o mesmo. Se cuidem!